Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento, motivação. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema, siga para que você possa aprender ou ter mais conteúdo, seguir esse tipo de conteúdo. E hoje, nesse episódio, estou com a Luana Dias. Luana Dias, ela é nutricionista, veja bem, pós-graduada em nutrição clínica, lato sensu, e também mestra em alimentos e nutrição. Luana Dias, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Boa noite, Eduardo. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Luana, aqui nesse podcast a gente fala principalmente sobre superação, resiliência, motivação. Me conta um pouco da tua história de superação, de resiliência e também os principais motivos ou motivações na tua vida. Porque você, sendo mestra, você fez numa ilustríssima faculdade ou universidade, que é a Unicamp, Sim, a né? Unicamp é Mestra bem em... reconhecida, Sim, conta um né? pouquinho. E foi difícil, assim, porque eu não acreditava que eu poderia estudar numa universidade pública, né? Até então, eu só tinha estudado em universidade particular, mesmo com boas notas, né? Feito parte, às vezes, até de iniciação científica, Olha né? só. Mas eu tinha essa dúvida em relação ao meu potencial. Eu cheguei a fazer pós-graduação, tive um bom desempenho também. E Uhum. aí, assim, destino vai, destino vem. Já tinha uma colega minha que tinha feito pós-graduação. Uhum. E eu Uhum. falei assim, por que não tentar, né? Tá. Havia uma prova até então e tinha uma parte sobre inglês, né? Eu já fazia inglês há um tempo, mesmo assim eu tinha certa dúvida da minha capacidade, né? Novamente, Oh. né? E aí eu resolvi tentar. Me Uhum, uhum. inscrevi, fui sem esperança nenhuma, fui falar assim, vou fazer o meu melhor, seja o que Deus quiser. Amém. E assim, consegui uma nota boa na prova, entrei, fiz a entrevista e assim, me surpreendi. E me surpreende mais ainda que quando eu comecei as aulas na universidade, eu percebi assim, realmente eu tinha potencial para estar ali, para fazer aquilo. Eu Uau. tinha um Uhum. bom desempenho, Sim. né? Eu tinha desempenho correspondente a todos que estavam ali, não Uhum. ficava abaixo. O meu Sim. inglês eu consegui desenvolver bem. Então, Eduardo, eu penso assim que Uhum. muitas vezes nós que estamos nos colocando neste patamar abaixo, né? Porque Sim. nós não buscamos coisas melhores para nós mesmos? Porque Uhum. nós ficamos nos mesmos empregos? Porque nós não buscamos mudar de área? Porque não Sim. Uhum. buscamos o que realmente nós temos desejo de fazer, né? Sim. E você, Uhum. atualmente, Sim. você está fazendo coisas que você gosta, coisas Sim. que você tem desejo? Sim, eu tenho. Tô fazendo e com muita paixão, muito amor, muita dedicação, muito empenho. Principalmente esse projeto aqui, né, que você tá participando agora desse podcast, que é o Pod Supremo, né? Então eu tô amando muito fazer esse projeto, né? Porque no meu caso particular, há pessoas que vêm aqui, a gente troca ideia, conversa, e eu começo a adquirir muito conhecimento ou muitos insights que elas vão falando, vou raciocinando e vou assimilando ou absorvendo algo que começa a mexer, impactar dentro, porque a gente começa a ter uma visão diferenciada, né? Porque conversando, a gente vê assim a paixão da pessoa no que ela faz, né? Aquele tema de superar, de ser resiliente, de se motivar, de querer algo melhor, não só para si, inclusive, né? Mas para si e para as pessoas que ela também E é ama. engraçado, Uhum. né, que a Sim. pessoa, quando ela leva essa paixão para a vida, né? E se ela está feliz no trabalho,
isso impacta em diversas outras coisas na vida dela. Ela chega na casa dela mais feliz, ela interage com a Uhum. família dela mais feliz, ela não leva aquilo como se fosse um fardo, né? Porque tem muitas pessoas que vão trabalhar e passam ali de segunda a sexta se arrastando, esperando o final de semana para ser feliz. Sim, justamente, que é aquela sexta-feira, né? Às Na vezes sexta, sábado e domingo, né? E chega no domingo à noite, falei, poxa vida, o dia seguinte. Igual hoje, né? Hoje a gente tá gravando num sim. feriado, É o né? feriadinho, No poderia feriadinho, estar em a casa gente tá em casa descansando, descansando. mas a gente tá aqui porque é uma coisa que a gente gosta, que é falar de estilo de vida, é falar de resiliência, né? E não adianta a gente esperar a sexta-feira para ser feliz, né? Lógico que a gente sai do trabalho na sexta-feira, naquela animação, né? Tô livre, agora vai, né? Mas é porque a gente teve um dia ali puxado, a sexta-feira costuma geralmente ser aquela sexta-feira mais puxada, que você teve vários problemas ali a semana inteira, mas como eu falo assim para a maioria dos meus pacientes, você Aham, tem aham. que ter vários Uau. válvulas de escape, Sim. várias coisas que você gosta durante a semana, né? Às vezes a gente trabalha um dia inteiro e a gente vai lá, vai para academia, consegue dar aquela distraída, espairecer a mente, né? Ou então a gente consegue ali deitar uns 40 minutos, ver uma série, né? Ou Aham. fazer qualquer outra coisa que você goste de fazer. Sim, Agora, sim. se eu só tenho obrigação, obrigação, É. obrigação na minha rotina, Oh. né? Como que eu vou levar essa semana, né? Qual vai ser o meu nível de estresse nessa semana? Você não concorda? Concordo, com certeza. Porque, assim, inclusive, Luana, a, a nossa ímpeto, nosso ânimo, né? Eu creio que, independente de fatores externos, nós devemos ter um conhecimento de si, né? Sim, Do valor próprio, do seu próprio valor, né? Saber a sua identidade, saber quem é, saber qual é o seu, assim, que é uma pessoa boa, né? Saber reconhecer os seus feitos também. E saber reconhecer, claro, as suas falhas, né? Saber reconhecer os seus erros, saber reconhecer os seus pecados. E quando reconhecer, se arrepender, né? Se arrepender não é criar remorso, né? É uma coisa assim pesada. Não, é se arrepender para que a gente possa evitar novamente um erro ou uma falha nesse sentido. Por mais que a gente cometa novamente um erro, né? A gente pode cometer outros erros novamente. O mesmo erro, inclusive, sim, né? sim, às vezes é o mesmo erro. Essa questão do remorso, o Aham. remorso ele vem carregado muito pela culpa, né? E aí a gente tem que deixar essa culpa de lado, né? Muitas vezes a gente é responsável, mas então a gente assume a responsabilidade pelo que a gente fez e não se Aham. culpa, a gente se coloca no lugar de ser humano, de ser falho, né, que poderia ter acontecido com qualquer coisa, ou mesmo assim, cometi um erro naquele momento, vou tentar não fazer mais, mas eu não levar aquilo como uma culpa, como um peso para minha vida, né? Perfeitamente isso, exatamente. Luana, você tem duas graduações, não é isso? Sim, sim, são duas. São duas graduações. Me explica aí um pouquinho da tua trajetória, das suas graduações, dos seus estudos, do seu empenho. Então, eu Aham. comecei como nutrição, né? Tive já algumas dúvidas ali na faculdade, que eu gostava muito da parte de biológicas, né? Mas resolvi seguir, Aham. né? Pós-formada é aquela parte mais difícil de arrumar emprego, né? Embora a gente tenha feito estágio, a gente precisa às vezes ter um QI de uma pessoa que indica. Se a gente não tem, já dá aquela Ah, complicada, né? Então, tive ali uma certa dificuldade para iniciar na parte de nutrição.
Como eu gostava muito da parte de hospital, atendimento ambulatorial, já era um pouquinho mais difícil do que a parte de restaurantes, que é onde tem a maior contratação da parte de nutrição, Olha. né, no Aham. pós-formado, né? Tá. Aham, aham. Então, eu acabei nesse pós-formado lecionando como professora de biologia um tempo. Uou! Aham, aham. Acabei Sim. trabalhando como em restaurante também, né? E aí, fiquei, acho que antes de passar no concurso em nutrição, né? Acabei trabalhando num restaurante e fiquei mais 1 ano e meio dando aula. E já eu tinha parado de dar aula para entrar em outro restaurante. E aí, o que aconteceu? Como eu tinha largado as aulas, não poderia voltar um tempo, né? E minha mãe estava para aposentar nesse momento e ela falou, e ela me disse: estuda para os concursos, eu vou te Aham, ajudar. aham. Sim. E eu já tinha iniciado a faculdade de engenharia, porque até Ah, então eu já estava pensando num plano B, que nutrição talvez fosse um pouco mais difícil, né? E aí eu estudando engenharia, acho que nos primeiros 2 anos de engenharia, e estudando para concurso ali, fiquei uns 6 meses só estudando para concurso. E aí fui para passar no concurso para trabalhar então como nutricionista, né? E aí uhum. eu posso dizer que foi um outro desafio o concurso, porque eu aprendi a estudar. Porque estudar não é só você ler, né? Tem diversas maneiras de você estudar. Se você tem que estudar ouvindo, você tem que estudar escrevendo, você tem que estudar lendo, então você tem que desenvolver diversas habilidades e você tem que aprender a fazer prova, né? E ao longo do tempo eu percebi que eu estudava, mas assim, eu tinha dificuldades em fazer prova, Aham, né? aham. Faltava Sim. assim 5, 6 perguntas para eu passar em diversos concursos, era pouca coisa, 10% a mais que eu fizesse, eu Tá. passaria em vários concursos. E aí eu comecei a fazer prova, fazer prova, fazer prova, fazer prova. Eu prestei diversos concursos seguidos e acabei passando em Cajamar. E aí, passando em Cajamar, eu resolvi que eu não poderia parar a faculdade de engenharia, porque eu não sabia o que eu queria da vida ainda, se era seguir aquilo ou não, porque eu já tinha mudado um pouco a minha cabeça, né? Oh, aham. E a gente vai mudando mesmo, Sim, né? A gente sim. vai conhecendo novos ares, Aham. novas coisas, né? E então, resolvi terminar a faculdade de engenharia, trabalhando como nutricionista, e aí terminei a faculdade de engenharia. Um desafio que estudar e trabalhar, que é um desafio que nós temos muitos jovens do Brasil que fazem hoje em dia, né? Sim, E é um sim, desafio muito honrado, sim, porque sim, a gente tem sim. aí 15 a 20% da Uhum, população que tem uhum, uma graduação superior, uhum. né? E assim, muitos jovens se dedicam a isso e aí pegam metade do seu salário muitas vezes para estar arcando com a faculdade e o desgaste mental, físico que a gente tem todo nesse processo, né? Mas para colher os frutos depois também, né? Então, assim, a gente tem diversos desafios ao longo da nossa vida, né? Passando a faculdade de engenharia, eu troquei de área novamente na prefeitura, né? O que me fez voltar novamente a gostar da nutrição, Oh, porque aham. quando eu entrei na prefeitura, eu trabalhei na alimentação escolar, né? Gostava também, mas inicialmente eu gostava mais da parte de clínica, biológicas, como Sim, eu tinha aham. comentado anteriormente, e aí a Nossa, entendi. possibilidade de eu ter voltado para a parte de nutrição clínica me Aham, fez aham. retomar mais o gosto pela nutrição. Uau. Então foi como se tivesse assim, dado um baque, tipo, você quer sair, mas agora você voltou a gostar do que você está fazendo novamente, né? Quer dizer, então a gente teve que rever toda aquela crença de aqui não é mais o meu lugar, para aqui voltou a ser o meu lugar, né? Então a gente tem que ver onde nos cabe novamente, onde a gente se sente bem, e eu me vi me sentindo bem novamente no consultório, ajudando pessoas, me sinto realizada quando eu faço minha consulta, que eu consigo explicar aos meus Sim. pacientes, ter uma devolutiva, né? Aham. E aí isso fez com que eu falasse, não, aqui é o meu lugar Sim, aham, mesmo, sim. né? E aí, novamente, eu
mas aquilo não fazia com que eu me sentia completa. Então, Sim, eu tá. resolvi continuar estudando Sim, e fui para a parte acadêmica, né? pois é. Onde eu gostei bastante, né? Desenvolver projetos, Ah, desenvolver artigos, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de trabalhar com projetos e o mestrado me proporcionou muito isso. Futuramente, caso venha trabalhar novamente com isso na prefeitura, também irei gostar bastante, né? uhum. Mas atualmente não é o que eu estou fazendo, mas assim, Sim. pretendo fazer outras associações aí nesse processo. Uau! E me conta aí como é que foi a sua entrada no mestrado, né? Me conta como é que foi essa seleção, como é que foi que você vislumbrou começar a fazer o mestrado? Eu comecei a pesquisar em diversas instituições, né? Até então eu entrava na internet, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, anteriormente, algumas instituições precisavam que eu tivesse já um orientador, e eu falava, mas eu não conheço ninguém, como eu vou chegar em alguém e falar, olha, eu sou fulano de tal, e eu estou tentando um projeto, que eu não tinha nem noção do qual projeto eu iria fazer. Aí eu achei a instituição da Unicamp, e quando a Uhum. gente vai prestar para a Unicamp, você Aham. não precisa ter um orientador, nem não precisa ter um projeto já escrito. E isso me deu uma perspectiva, porque para quem nunca tinha feito nada relacionado, eu poderia ali ter uma orientação para eu estar iniciando, e eles iriam, assim, selecionar um Olha orientador, só, tá. Uhum. né? Sim. Então, aí quando eu entrei, né, que eu fiz a entrevista, né, eu no primeiro dia que eu fui fazer a matrícula, me falaram, sua orientadora é fulano de tal. Não sabia nem quem era, tive que pesquisar ali na hora quem era a professora. Você tem só hoje para se matricular na disciplina, senão você perde, né? Então, assim, Uou. foi muito no susto, tive que aprender a entrar no sistema, aprender como, porque eu mesma tinha que me matricular, era todo um sistema diferente do que eu já tinha vivido. Fui lá, conversei com a professora, ela foi, graças a Deus, uma alma muito Amém. bondosa. Ela viu, Amém. Sim. ela viu Uhum. toda a minha Sim. disponibilidade de horário, o que eu poderia fazer, o que seria talvez um bom projeto, o que estaria de acordo. Então, assim, muitas vezes é o que eu falei para você, a gente vai naquele desespero, né? E graças a Deus tem pessoas que vão estar ali, que vão ajudar, né? Que tem um sistema de organização que a gente vai se introduzir ali no meio e a gente vai aos poucos entendendo como funciona, né? Então, muitas vezes, antes de desistir, comece, pesquise sobre o que você quer estudar, né? Às vezes a gente tem muitos cursos grátis de diversas coisas. Converse com quem já fez uma prova parecida, com quem já fez o processo, né? Que pode te dar algumas dicas, né? Inclusive, assim, eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista para o mestrado, eu cheguei a conversar com um colega meu, Uhum, e ele uhum, falou, e ele, inclusive, é da Unesp, de física, totalmente diferente, e ele uhum. falou, assim, possíveis perguntas que poderiam ser feitas. Ixi, E isso uhum. me ajudou bastante na entrevista, né? Olha, E, assim, porque eu não cheguei sem saber nada, desamparada, né? tá. Eu pensei na minha trajetória acadêmica, dei uma revisada em tudo Uhum. que eu já tinha feito anteriormente em relação ao trabalho de conclusão de curso, artigo da pós, Tá. né, que poderia ser pensei no que poderia ser perguntado, né? E aí eu fui traçando essa trajetória. Mas mesmo assim, quando a gente vai para uma instituição que é pública, a nossa integralização, como funciona a secretaria, como funciona o sistema, é totalmente diferente de uma instituição particular. Porque quando às vezes a gente vai Hum. para uma instituição particular, você tem a grade do curso que você vai fazer, você não precisa decidir nada, é tudo automático. Quando você vai fazer uma pós-graduação, você que vai determinar as matérias que você vai se matricular junto com o seu orientador. Então, assim, se você quiser fazer outras matérias além da conta, porque você quer fazer, ok, você pode fazer, contanto que você garanta ali notas boas, né, que vão contar ali no seu currículo, Sei, aham, né? aham, aham.
Então, assim, é uma possibilidade para quem tem tempo, quem tem dedicação exclusiva, né, que quer se especializar em diversos conteúdos ali, é uma boa possibilidade. E não só para quem entrou no mestrado, há a possibilidade de você se matricular como aluno especial também. Aluno especial é como se você tivesse a intenção para entrar no mestrado, então você vai lá, se matricula, faz a inscrição, não faz a prova de mestrado, nada. Você pode ir lá assistir às aulas, né? E Olha que legal. frequentar a instituição. Você se inscreve na aula que você quer como aluno especial e mais para frente, caso você venha fazer a prova do mestrado, você consegue aproveitar os créditos das disciplinas que você fez. Também é uma boa. Uau, show de bola. E no teu caso, como é que foi durante o teu curso, a tua trajetória no mestrado? Como é que foi essa situação de superar toda essa A superação parte? durante foi Sim. muito complicada. Eu entrei no mestrado foi em 2020. 2020 começou a pandemia e aí foi aquela confusão, né? Porque eu cheguei a ver 2 aulas de matérias que eu tinha me inscrito e aí uma das matérias foi cancelada e a outra passou para ser EAD. E aí começou a mudar tudo, né? Começo da pandemia, aquele desespero que nós estávamos todos, né? E aí como é que Sim, você vai se concentrar em estudar em alguma coisa, com medo de pegar novamente o Covid, né? né? E aí a gente teve toda essa confusão. A elaboração do meu projeto deu uma atrasada por conta disso também, né? Eu tive que trocar o tema do projeto, né? E aí deu uma enroscada ali no meio de campo e eu tinha que fazer uma qualificação com 1 ano de mestrado. Embora tenha pandemia, tudo que tenha acontecido, a qualificação ela é sempre com 1 ano. Qualificação é o que vai dizer se você vai continuar ou não no mestrado, se o seu projeto ele merece ir para frente ou não. Depois de 1 ano. Depois de 1 ano. E aí foi uma correria danada, porque nos últimos 6 meses que eu escrevi um artigo, escrevi o projeto, né? E fiz tudo que deveria fazer, assim, acho que nos últimos 3 meses, né? Como todo brasileiro, a gente deixa para a última hora, né? Porque tem que esperar a água bater na bunda, o desespero vir, pra gente... tomar um rumo, vamos dizer assim, né? Uma chacoalhada? A chacoalhada, né? Porque assim que vai pra frente. Mas foi, no desespero, né? Com muitos vieses ali, né? Porque foi uma correria danada, envia para a professora, aí volta, envia, e volta, aí correção. E aí tem que protocolar a última versão, aí foi... várias versões antes de protocolar, né? E aí o seu trabalho vai ser avaliado, né, por 2 pessoas da banca, mais a sua professora. E eu lembro que na minha banca tinha uma argentina que implicou muito com o meu projeto. Eu saí assim, eu lembro que uns 10 minutos antes de encerrar a banca, eles param e falam assim, a gente vai se reunir ali em segredo e a gente já volta. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou reprovar. Eu não sei se tanta coisa que essa mulher pediu para eu alterar, né, se ela vai passar o meu projeto, né, porque... realmente, ela começou a implicar com certas perguntas, era um questionário que eu fiz, né, sobre o consumo de colágeno, e ela implicou com muitas coisas, né? E aí a primeira coisa que eu pensei foi, gente, será que eu vou passar dessa fase? Será que vai dar certo? Respirei fundo, eu tô aqui, vamos enfrentar. Sim. Eu acho que é sempre uma coisa que a minha mãe me disse na vida, a gente tem que enfrentar. Não importa o que for, a gente tem que enfrentar de cabeça erguida, né? Então, eu levantei a cabeça, seja o que Deus quiser, Amém. eu tô aqui para enfrentar, já passei por tanta coisa, vamos lá. E aí o projeto passou, né? Só foi pedido que eu alterasse algumas coisas, né? Eu respirei fundo, graças a Deus, né? Deu aquela aliviada, mas...
fui seguindo depois outros desafios, porque aí o projeto passa para um comitê de ética, outras coisas assim em relação à universidade, a parte de divulgação, de tabulação de dados, de estatística, né? E até então eu não tinha conhecimento sobre estatística, fui estudar tudo, li um livro inteiro de estatística para ver se eu entendia, sim. vi diversos vídeos no YouTube, diversas aulas, e aí aquela parte, né, que o pessoal fala muito, se você quer fazer mestrado ou doutorado, você tem que ser aquela pessoa que sabe estudar sozinha. Que você pega uma coisa para aprender e vai e aprende e tenta aplicar, sem ficar dependendo de outras pessoas. Nossa. Ou então, se você não sabe, você arruma um jeito de resolver. Seja pagando para alguém realizar a sua estatística, né? Seja resolvendo de outra maneira, mas você tem que ser uma pessoa resolutiva. Sim, Nada vai... proativa, resolutiva aqui. Sim, proativo, resolutivo, porque o projeto é seu, a bomba é sua, você que resolva, você que dê conta. Ninguém vai chegar ali te ajudar, né? O máximo que um amigo pode fazer, quer que eu faça uma correção, quer que eu leia, que faça uma sugestão, mas o projeto é seu, é você que está levando, né? E aí, o doutorado, assim, pensei em prestar prova, me dizem que é mais puxado ainda essa parte, né? Sim, e aí eu tô analisando se vale a pena ser feito, se é isso que eu quero pra minha vida. Tá no seu radar o doutorado. Tá no radar, mas a gente tá vendo se é a rota que vai ser adotada ou não. Né? Tem outras rotas também, outros objetivos, né? Então, a gente tá ali, mas estamos em estudo. Estou estudando, né? As possibilidades ali do futuro. Sim, exatamente. E você, muitas possibilidades ali, muitas coisas na rota, sim. No meu caso, profissionalmente falando, né? Fora o podcast, estou de uma forma estabilizada, né? De uma forma estável, me considero estável, profissionalmente falando. Né, fora daqui desse ambiente de online, o offline mas está assim, bem. eu acho que a gente está, embora estável, a gente está sempre aprendendo. Sim, estamos sempre aprendendo e também, eu penso assim, né, Luana, por isso que eu estou aqui nesse momento, né, junto com você, junto com as pessoas que estão nos assistindo, ver outras perspectivas, né? Vejo outros ares, né? Outros ambientes, vejo outras possibilidades, né? Inclusive profissionalmente falando, né? Deus permitindo que esse projeto aqui deslanche, né? Que atinja mais pessoas, porque veja bem, esse projeto de podcast é para impactar pessoas, para vislumbrarem, por exemplo, no seu exemplo, né, na sua vida, que puxa vida, a Luana, né, ela jovem, né, se formou em 2 graduações, fez pós-graduação, fez mestrado, é mestra, né, e está vislumbrando um doutorado, sabe, quer dizer, está buscando algo, né, algo a mais, vai para crescer, se desenvolver, né, expandir, sabe? Que isso sirva de exemplo para as pessoas, né? Que enxergue você também, se espelhe em você, né? De ter algo a mais. Não que seja insatisfação, é diferente, mas que queira algo a mais, né? Não fique num ponto só e fique naquela linha única, sabe? Tênue, assim, uma linha só. Né? Sabe o eletrocardiograma que fica naquela linha? Quem está no eletrocardiograma, aquela linha já contínuo, contínua né? já. Sem ter nada diferente na vida. Né? Eu acho que
a partir do momento que a Aham. gente sempre fica na mesmice, as coisas Uhum. começam a ficar chatas, né? Uhum. É diferente quando a gente tenta coisas novas, né? Agora já faz alguns meses eu tô tentando aprender a nadar, tô fazendo natação, depois de Uau! velha, mas tô, Depois de né? velha. Tá certo. Né? Agora posso dizer que eu sobrevivo, né? Ali, não me afogo mais, eu acho, pelo menos, né? Porque eu só nadei em piscina por enquanto, né? Mas, enfim, aí a gente tenta outras coisas, já tentei pilates, né? Já tentei aula de dança e pretendo tentar muito mais coisas ainda, né? Tô pensando em fazer aula de costura. Olha. Sim, né? E recentemente uma Aham. colega minha falou assim que estava aprendendo alemão. Eu achei Costura, olha só. tem nada a ver, né? Costura. Não, é porque eu lembro muito assim de adolescente que eu Sim. gostava de costurar, de fazer tricô, de costurar, de bordar. E assim, larguei para trás. Engraçado como a gente larga muita coisa para trás da nossa infância, da nossa adolescência, né? E isso faz muita diferença na nossa vida. Às vezes eu comento que a felicidade pode estar nessas coisas. Sim, 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 pode, tá? Porque a felicidade é o conjunto, né, de vários itens, né, que faz parte da vida, Sim, e né? uma coisa, às vezes, muitas vezes, que fazia bem na nossa infância, na nossa adolescência, nós vamos deixando de fazer. E aí a gente. Engraçado quando eu às vezes vou perguntar a alguns pacientes o que você gosta de fazer. Eu não sei. Eu não sei, doutora. Mas como que você não sabe o que você gosta? Uau. E aí eu falo para a pessoa: o que você gostava de fazer quando você era criança? O que você gostava quando era adolescente? Andar de bicicleta. Aí eu pergunto: por que você não anda mais de bicicleta? Não sei, parei de andar, nunca mais andei, né? E assim, é uma coisa muito legal. Outro dia eu peguei uma bicicleta que estava lá em casa, enchi o Aham, pneu, saí, dei umas voltas no quarteirão. Nossa, aham. mas me deu uma felicidade, é uma coisa assim, impressionante. A gente não pensa que uma coisa tão simples vai fazer tão bem. E assim, é uma outra coisa que é legal de comentar. Uhum, Às vezes, assim, quando eu tô triste, achando que eu não vou conseguir fazer alguma coisa, eu uhum. faço um bolo. E eu Olha faço um só, bolo e eu me legal. sinto bem. Mas Sim, assim, eu fiquei pensando sobre isso. aham, aham, Quer dizer assim, quando eu consigo construir alguma coisa e aham. provar que eu consegui fazer aquilo, Sim, sim, eu sim, me sim, sinto bem, sim, sim, entendeu? Porque eu sim, consegui fazer aquilo, sim, né? sim, Eu consegui fazer todo aquele processo, sim, né? Então significa que eu consigo, sim, né? É sim. como se fosse uma reafirmação, Sim, sim, né? E às vezes sim. a gente. E é pra você. É Sim, pra pra mim não você. precisa ser pra ninguém o Ninguém pra ninguém. bolo. Não, o bolo é pra É mim. É pra eu me sentir bem, né? Às vezes é o bolo, às vezes é alguma refeição que eu preparo, né? E às vezes, assim, só de eu estar concretizando alguma ação, aquilo me faz me sentir bem. Porque se você for analisar, muitas vezes a gente está no campo das ideias, no campo do si, no campo da dúvida, e eu não consigo concretizar nada. Eu só fico com os meus pensamentos. A partir do momento que eu concretizo alguma coisa, eu consigo ter, de certa forma, alguma organização. Não sei se isso fica claro para você. muito, muito claro, totalmente. Porque você falando assim, só fica no pensamento e não entra em ação, né? O que que adianta? Ficar só na ideia. Porque o fazer vai ter, vai conseguir ter, Sim, né? Então é excepcional essa colocação. É muito legal, eu gostei, porque sai para ação, toma a atitude, sim, né? Porque eu costumo pensar assim, Luna, muita gente quer ter, mas não faz, então não vai ter, né? sim, Muita gente tem porque fez, mas a pessoa não sabe quem ela, a essência dela, né? Do ser dela. Né? Então, mas ela fez, mas não sabe a essência do ser dela, a identidade dela. E cria-se uma sensação de que aquela coisa que ela teve ou conquistou não faz sentido, porque o ser dela não, não sabe quem é. é porque muitas vezes o Uhum. emocional, ele não esteve ali presente.
E o né? processo também, né? Do No processo, processo, né? sim. O processo, ele teve uma desconexão emocional. Às vezes foi feito por ser feito, às vezes foi feito de modo automático, né? E aí, Uhum. onde estava ali a Sim, conexão emocional quando a gente faz aquele isso, processo, né? isso. E aí isso acaba se perdendo. Sim, exatamente. Aí só para eu concluir um pouquinho o raciocínio, então muita gente tem, começa a ter, porque fez, e muita gente também sabe a essência dela, do ser dela. Só que hoje eu imagino o seguinte: além de ter, fazer, porque a pessoa fez, teve, mas ela sabe quem ela é, a identidade dela, saber o porquê dela, porquê do ser dela, o porquê, que é o propósito, né? O objetivo dela, o propósito da vida dela, do porquê, o porquê do ser, Sim. sabe? Então, quando ela sabe o porquê do ser dela, ela vai, sabe quem ela vai fazer porque ela sabe quem ela é e vai ter porque ela sabe quem ela é. Isso Faz pode sentido? ser, Faz faz sentido? sentido, mas a gente pode Aham. descobrir ali no durante o processo. Perfeito. Né? Às vezes Perfeitamente. se a Sim, gente se descobre. consegue manter os Uhum, nossos princípios, a nossa uhum. essência, a gente vai caminhando, construindo a nossa trajetória, a gente consegue ver um objetivo ali, o nosso propósito, que nem eu disse para você, eu gosto de ajudar pessoas, né? Os Isso negócios das é pessoas, um dos isso. meus propósitos de Sim, vida. de Eu gosto vida. de ajudar, eu me Aham. sinto bem fazendo isso, mas eu Show. descobri isso na minha trajetória. Sim, sim. Não, a gente. Desculpa, a gente, eu falo assim. Eu também. Eu também descobri o meu porquê na trajetória. Durante a trajetória. Eu não nasci sabendo desse meu porquê, do meu porquê. Eu descobri depois de bastante, vamos dizer assim, experiência de vida, né? Tendo leitura, tendo conhecimento, adquirindo, absorvendo conhecimento, absorvendo leitura, né? E eu posso dizer assim, esse autoconhecimento que você adquiriu fez muita diferença deste momento até os dias atuais? Total, total diferença, total. Porque quando eu sei o meu porquê e sei quem eu sou, sabe, eu vou fazer e vou ter, né? E esse ter, muitas vezes, não é o ter financeiro, não é o ter material, não é o ter que se pega, não é o ter de riqueza, não é o ter um diploma. Não, não é, não necessariamente isso, sabe? Esse é o Não é ter, como se sentir completo, tem a ver com isso? o ter, não. O ter é realmente conquistar, né? Uhum, Atingir aquele ponto que desejava chegar ou conquistar, sabe? Ter, eu tenho isso. Hoje eu tenho isso. Então, entendi. sabe? Porque a plenitude, a sensação de estar pleno, a sensação de que estar bem aqui dentro de si, né? A sensação de que você está Em é, paz. em paz, porque vai ter paz, porque conquistou essa paz. Mas por que a gente conquistou essa paz? Porque foi um processo do porquê, do ser, do fazer e do ter. O ter paz hoje, para mim, é isso, né? Porque eu fiz, porque eu sei quem eu sou e também o porquê do quem eu sou. Faz Você sentido? fez determinadas coisas, vamos dizer assim, Aham. que iriam te completar para você ter essa plenitude, Sim, né? Você sim, identificou a necessidade, que você queria sim, ser esse tipo de pessoa, que esse sim, pessoa seria você, e você fez de tudo para se sentir dessa maneira, vamos dizer assim. sim, sim, para ter isso, para ter esse ser
de quem eu sou. Não cheguei nesse estágio Não, ainda. uau, mas tudo vai. Tenho muitas coisas ainda, vamos dizer assim, a me completar, a Sim, correr atrás, né, sim, de se sim, tornar a pessoa que eu quero ser, sim, sim. né? A gente carrega, às vezes, algumas incertezas, Ok, né? A gente, ok. inseguranças, né? E a gente vai aprendendo a lidar com elas ao longo da vida, né? Sim, Eu acho muito importante, às vezes, quando eu tenho alguma insegurança, eu pego e converso comigo mesma e falo, por que você está desse jeito? Precisa ter medo? O que poderia acontecer, né? Aquelas perguntas básicas que você cria uma autocrítica ali para você quebrar aquele medo, aquela incerteza, né? E conseguir continuar. Né? E aí eu faço sempre esse questionamento comigo, preciso ter medo nessa hora, porque eu estou com medo. Não só medo, mas a identificação de sentimentos. ok. Aham, Eu identificação de falo sentimentos. muito disso com os Aham, meus sim. pacientes, principalmente em relação à alimentação, né? Você está comendo por quê? Você está triste, você está ansioso, você está nervoso, né? O que é uma aflição? O que está te afligindo? Então, a gente precisa primeiramente ter essa identificação do seu sentimento, né? Uau. Se é tristeza, se é medo, qualquer angústia, Preocupação. preocupação, né? Que Aham, venha raiva. raiva de quem, raiva do Aham, quê, raiva por quê, é. né? Se você tem que identificar, né? Se você não conseguir falar, escreva, né? De alguma maneira, você vai ter que identificar o que você está sentindo. Só identificando o sentimento, você vai conseguir lidar com aquele sentimento, né? E assim, eu percebo que ninguém trabalha com isso, as pessoas não sabem identificar os próprios sentimentos, as próprias angústias, os próprios medos, né? Agora tudo é ansiedade, né? Uhum, E eu não sim, trabalho sim. com o meu autoconhecimento, eu não Uhum. trabalho para É, o pensar autoconhecimento. o que está acontecendo comigo, porque eu estou assim, né? Da onde vem essa angústia, né? Ah, aconteceu tal coisa, eu fiquei assim depois que aconteceu aquilo. Ué, então por que eu estou angustiada? A pessoa falou alguma coisa que me ofendeu? Por que aquela situação me deixa assim? É o local, né? Então eu tenho que tentar me questionar. E isso faz muito parte da minha superação, né, Eduardo? Show, sim, show. Sim. Né? Porque eu Uhum. identificando tudo que está me envolvendo, os meus sentimentos ali, né? Aí que eu vou conseguir superar, que eu vou conseguir criar aquela crítica, né? Para eu fazer o que eu tinha medo, que me angustiava, né? Seja, eu não dirijo mais. Por que eu não dirijo mais, né? Por causa de acidente. Mas acidente não pode acontecer com qualquer um, né? Sim, Não sim. basta estar Aham, dirigindo para acontecer alguma coisa. Então, aham. eu crio uma autocrítica ali, Ah, eu me encorajo, né? Eu mesma me dou força, né? E eu vou lá e tento novamente. Né? Assim, eu vou criando o meu próprio processo de superação. Lógico, cada um vai ter o seu processo individual, né? totalmente individual. Cada pessoa tem uma trajetória, né? Cada pessoa tem o seu histórico, cada pessoa tem as suas, vamos dizer assim, seus altos e baixos, né? E cada um vai ter uma percepção e um time, né? Cada pessoa tem um tempo Sim, de sim. processo, né? Não é assim, cada pessoa, poxa, uma pessoa pode demorar uma semana, outra um mês, outro um ano, outra vários anos. Outras pessoas são no mesmo dia, Sim, né? sim. Às vezes Consegue em processar horas, em né? horas, né? Consegue processar tudo o que aconteceu consigo dentro de si, outra pessoa ao redor dela e com o mundo em si. Ela consegue se inserir perfeitamente no contexto, né? É de cada Porque pessoa ela assim. conseguiu processar aquela emoção, né? E às vezes a gente não consegue processar, né? Às vezes a gente precisa de ajuda psicológica também. Perfeitamente, perfeitamente. Essa ajuda psicológica, ela é alta, não, tudo bem. Ela é altamente assim louvável, né? Procurar essa ajuda psicológica.
fazer terapia, enfim, essas A partes da psicoterapia, né? psicoterapia. Então, às vezes a gente vai lá, acha que a gente fica falando com a psicóloga e que não adianta nada, mas adianta, gente. Muito, Cada vez que muito. a gente vai lá, conta a Uhum, nossa versão, a gente uhum, reflete sobre o assunto, a gente coloca para fora, né? A gente verbaliza o que aconteceu, né? Aquilo já muda a nossa percepção, a nossa cabeça. Quando a gente conta a nossa história, a gente percebe detalhes que a gente até então não percebia, né? E a gente consegue ver, talvez, outras maneiras que poderiam ter acontecido, outras maneiras que nós poderíamos ter agido também, né? uhum. Então, a psicoterapia, ela ajuda Muito, muito. muito. Porque vai criar introspecção, vai criar reflexão, vai criar insights, ou vai criar caminhos ou uma visão amplificada de si e do que aconteceu, o que está acontecendo do mundo, né? Tem uma visão amplificada, né? Poxa vida, é isso. Aconteceu isso comigo por causa disso, disso, disso. Eu estou sentindo isso, 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 porque eu reagi assim, assim, assado, né? E como se fala, né, Luana? Ah, muitas vezes o X da questão é o que fazer com o que aconteceu, né? Sim. E como reagir frente ao que aconteceu, né? Acho que o que a gente faz com o que nos acontece muda tudo, né? Como a gente vai encarar daí para frente, né? Eu recentemente passei por alguns problemas de saúde, meu Uhum, noivo também, uhum, e a frase que eu adotei para ele é a seguinte: uhum. às vezes nós não temos controle do que está nos acontecendo. O que diferencia é como nós vamos gerenciar. Então, esse é o nosso problema. Então, vamos nos tornar especialistas em gerenciar isso, né? E não vamos sofrer, né? Não adianta a gente sofrer. Não, Vamos não, não. gerenciar. Vamos E a gerenciar vida é isso. uma sequência de acontecimentos que muitas vezes a gente não consegue determinar e a Sim. gente só tá ali gerenciando. E muitas vezes são independente da nossa vontade, né? Não depende da nossa Isso, muitos vontade. Muitos acontecimentos são acontecimentos, independentes da nossa vontade. né, são alheios à nossa vontade, né? Porque a gente quis ou a gente escolheu que está acontecendo, o que aconteceu, né? É por isso que está falando dessa forma, né? Como gerenciar, né? Isso, eu acho que isso deveria ser muito mais explorado, né? A maneira que como a gente gerencia, né? As pessoas falam de diversos acontecimentos de maneira dolorosa. Ah, minha vida aconteceu isso, aquilo. Mas ninguém fala de como a gente vai ter uma vida adulta deve ser gerenciada, que vai acontecer problemas e a gente nunca escuta isso, né? Isso aí é ser adulto. Tá, mas não vem um manual de instruções, né, na verdade, de como a gente tem que proceder, né? A gente só é jogado ali, se vira nos 30 e enfrenta, né? É engraçado esse negócio, enfrenta, Isso é né? o que fazer, mas como, né? Enfrentar Como é o que fazer? fazer, mas como fazer? E como enfrentar, né? Né? E aí a gente vê nessa situação, né? Então a gente tá ali nesse meio desse processo, a gente tem momentos bons, a gente tem momentos ruins, né? A gente tem momentos de crise e a gente vai enfrentando cada fase que vai acontecendo, né? Ah, me sinto doente, tomo os remédios, amanheço melhor. Ai, que bom, um dia estou bem, vou viver esse dia que eu tô bem. O outro dia é outro dia e assim vai seguindo os dias, né? Enquanto eu tenho disposição, eu vou lá, lavo roupa, arrumo a casa, faço comida. No outro dia, acordo daquele jeito. Eu falo, não, hoje é meu dia de ver série, é o dia que eu vou descansar. E assim, e eu vou vivendo assim, né? Cada um tem as suas particularidades, Uhum. né? E assim, eu parei de julgar as pessoas, Sim, né? sim, 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 Em sim. diversas situações, assim, que eu caí do Uhum, cavalo, uhum, né? sim. Porque situações assim, a pessoa. Até então você acha que você tem resposta para tudo. E aí você vê que não, que tem diversas situações e você não
não tem a maioria das respostas, né? Sim, Então, assim, quando acontece alguma coisa, eu desejo melhoras às pessoas, né? claro. Desejo que fique Uhum, bem e aham, simplesmente eu falo, poderia acontecer comigo, como já aham. aconteceu algumas vezes, Sim, né? Então, acho que a gente, às vezes, antes de julgar qualquer pessoa, né, a gente tem que fazer esse exercício, né, de falar que poderia ser comigo, né? Tem muito daquele não gospe pro alto porque cai na testa, né? E assim, a gente fala de uma pessoa, dá um tempo, acontece a mesma coisa com a gente, né? E aí a gente acontece. Uhum. já percebi que já percebi isso. Se não acontece igual, acontece parecido, ou a gente também passa por dificuldades na vida, e a gente percebe que tá todo mundo aqui tentando fazer o melhor, né? Com o que tem, né? Porque cada um aqui, a gente não pode também deixar de falar de situações de privilégio, Aham, né? ok. E, Uhum. e pessoas que têm que fazer muito mais para Sim, conquistar, conquistar. para ter, né? Sim, Então, cada um está fazendo o melhor com o que tem, né? é. Isso, é legal você falar sobre essa parte aí, né, que há pessoas que têm privilégios e há pessoas que são desprivilegiadas, Sim. né? E vamos dizer assim, que as pessoas que são desprivilegiadas, o que que a gente pode fazer para ajudá-las? Você tem ideia? Eu acho que a instrução, né, a gente orientar essas pessoas, orientar possíveis caminhos que nós saibamos para essa pessoa conseguir alguma coisa, né, seja por meio de estudos, cursos, que a gente possa orientar essa pessoa a ter acesso, né, vagas de emprego, que ela, a partir disso a pessoa pode ser direcionada, né? Mas a pessoa tem que ter o interesse. Ok. E como despertar esse interesse? Como é que a gente pode fazer para despertar? Eu Para acho ajudá-las, que para ajudá-las. Eu acho que a gente falar sobre a mudança de perspectiva, sobre a mudança da vida dela, o que ela pode ter direito, melhorar em termos de alimentação, em termos de saúde, em termos de qualidade de vida dela e da família, em termos de acesso, né? Acesso a condições de saúde melhores, né? Acesso a ter um veículo, muitas vezes um meio de transporte, né? Já muda muito a vida da pessoa. Criar perspectivas, né? Isso, E perspectivas reais, sim, né? perspectivas Plausíveis, reais. tangíveis, que alcançáveis. Sim, dentro do que ela Né? está vivendo, a gente criar algumas perspectivas reais. À medida que ela vai avançando, a gente cria outras perspectivas ali, né? E abrir a mente, né? Dar uma abertura da mente da pessoa, né? Dar uma clarificada na mente dela, né? Dar uma, assim, um esclarecimento. É difícil falar em termos de esclarecimento, né? Quando Uau. a pessoa ela vem de uma família que nenhuma das pessoas fizeram uma graduação, malemar terminaram o ensino médio, e aí você vem e fala para a pessoa, você pode, você consegue, né? E aí ela tem uma barreira ali também emocional, né? Uma barreira que ela vai estar fazendo uma coisa que ninguém da família dela fez, né? E assim, acredito que a gente já passou por alguma coisa parecida. É porque você veio de uma família rica? Não, eu venho de uma família que é pobre também, né? E aí, Só pra ilustrar, tá, Luana? quando a Só gente foi tentar fazer um curso de inglês, minha mãe falava: ah, você vai gastar dinheiro à toa. O que você está fazendo? Não precisa disso, né? E eu não, eu quero fazer um curso de inglês, né? E ela falava todo dia para eu desistir, que eu não iria usar para nada, né? E aí eu teimei e continuei fazendo. Por isso que eu falo, às vezes a gente tem que romper uma barreira familiar, falar que não, eu vou fazer, né? O meu noivo, ele fez exatamente isso, ele saiu de uma escola pública, de um ensino noturno, conseguiu prestar uma bolsa para um cursinho poliedro de vestibular, ganhou 100% no poliedro,
E aí começou a fazer cursinho no poliedro. Com 6 meses de poliedro, ele conseguiu passar na Unicamp. Aí no primeiro semestre da Unicamp, muitas pessoas da família dele questionaram como ele iria se manter lá, como ele iria para lá. O pai dele conseguiu arcar com o transporte um tempo, e aí ele arrumou um estágio, ficou um tempo nesse estágio, e ele mesmo pagava, com o dinheiro que ele ganhava, ele pagava o ônibus para ele poder ir para a faculdade, né? E aí foi muito sacrifício ali durante a graduação dele, né? E foi enfrentando várias pessoas da família dele falando que ali não era o lugar dele, o que ele estava fazendo ali, né? E falando mensagens assim para desestimular, né? E eu Sim. acho que toda vez que a gente sai um pouquinho do padrão da nossa família, que a gente faz coisas diferentes, né? A gente escuta algumas coisas que a gente não gostaria de escutar, né? Mas assim, isso talvez signifique que a gente está com um pensamento diferente, né? Que a gente evoluiu de alguma maneira, né? E às vezes a gente tem que buscar apoio fora da nossa família também, né? Alguém que tenha conseguido fazer alguma coisa semelhante, alguém que fale, não, você tá certo, continua, né? Porque se dentro da nossa casa, embora a gente esteja fazendo ali para o bem, a gente não tem esse apoio, a gente busca nos amigos também, na nossa rede de apoio, né? E alguém próximo ali que possa estar falando, não, vai, continua, né? Sim, que coisa, né? Então você teve essa circunstância, você passou por isso e o seu noivo também passou por isso, né? São histórias semelhantes, né, de vocês dois, porque vocês dois também, ele também não veio de uma família rica. Não, o Não. pai dele é caminhoneiro, a mãe dele é dona de casa, e até hoje ele fala que agora ele está no pós-doutorado, e aí ele fala, eu tô no lugar que não era para eu estar, porque todos os meus colegas, os pais deles têm condição financeira. Os meus pais não têm. Caso me venha a me faltar algum dia, esse aqui é o meu emprego, né? Ele diz, né? Esse é o meu trabalho. Eles têm da onde tirar, eu não tenho. Esse é o meu trabalho, né? E ele ressalta muito isso, né? Que é a Sim, importância sim. do emprego, da Uhum, dedicação uhum. que ele tem com o trabalho, porque aquilo é a fonte de renda dele, né? Sim. E por isso ele tem tanta dedicação e toda a trajetória que ele fez para chegar até ali também, né? Então você vê assim que é uma pessoa muito esforçada, né? E ele fala assim: eu pergunto para meus colegas quem tem o pai caminhoneiro. Só eu tenho pai que meu pai é caminhoneiro. Os outros, o pai é doutor, o pai é advogado, o pai é juiz. Meu pai é caminhoneiro e eu digo isso com muito orgulho. Uau, show de bola. Que exemplo também, né? Sim. De superação, de ser resiliente, né? E isso são exemplos de motivação para as pessoas também que estão nos ouvindo, Sim, sim. sabe? É por isso que eu perguntei para você se você veio de uma família mais rica, né? De uma família assim que tenha condições financeiras, etc, né? Para poder as pessoas contextualizarem, né? Falar assim, não, a Luana veio de uma família, né, mais de posses e que tinha condições, então ela conseguiu Não. conquistar, está conquistando, né, seus méritos, né, assim, diga, perdão, seu mestrado, suas duas formações, sua Sim, especialização, enfim, sua foi com pós-graduação. muito esforço que eu consegui essas formações. Inclusive, quando eu entrei na Unicamp, a minha maior alegria é dizer assim, estou estudando numa instituição pública, estou estudando de graça, né? E isso me dava muito orgulho, assim, né? De falar, eu estudo na Unicamp, né? Porque foi uma coisa que eu sempre desejei, mas eu sempre achei que não era para mim, né? Ou, me explica Até mais, tá, Até porque, assim, na época de aham, vestibular, né, a minha família tinha aquele conceito. Quem estudava em instituições públicas, seria aquela pessoa que fez particular, que fez cursinho, que quem
quem estudou em escola pública não iria passar. Então eu já vinha com aquela carga, né, de meus pais, da família, né, que seria muito mais difícil entrar numa instituição pública, né, e que o caminho era uma universidade particular. Hoje não. Hoje eu vejo muitas, inclusive parece que 50% do público da Unicamp agora são são de escola pública, né? Olha, a São origem alunos que têm de oriundos origem da de escola escola pública. pública, E, 50%. e agora o vestibular, temos as cotas, estudantes de escola Uhum, pública, tem muito mais incentivo, né, uhum. para a pessoa se manter, inclusive lá, caso não tenha emprego, tem algumas bolsas, né, inclusive bolsa transporte, alguns auxílios dentro da própria Unicamp, que favorecem com que o estudante de escola pública fique lá mesmo, né? E eu acho legal porque isso deveria acontecer desde sempre, né? Deveria ser, em sua maioria, de estudantes de escola pública, Aham. né? E Sim, entendo. isso eu acho que é uma conquista que a Uhum, Unicamp vem tendo nos últimos anos, uhum. né? E eu gostaria de cada vez mais os estudantes de escola pública tentassem, fossem atrás, estudassem por diversos meios que nós temos agora. Então, não só estudar na escola, mas aulas no YouTube, outros meios para tentar vestibular e tentar mesmo, tem isenção do vestibular que eles podem fazer. Então, assim, não tenho dinheiro para fazer o vestibular da Unicamp. Eu vou lá, me inscrevo, peço a isenção de taxa para eu não pagar, declaro que eu sou desempregado, sou estudante de escola pública, e eu consigo a isenção Da dessa taxa inscrição, para da não inscrição. pagar. Pra pagar essa inscrição do vestibular. Isso, eu consigo fazer essa Uhum. isenção também em concurso público, né? Muitos concursos públicos dá para pedir a isenção da taxa, né? E aí a gente tem agora acesso de diversas maneiras, não só vestibular, Enem também, que você tem Olha, alguns, aham. consegue se inscrever para o SESU, para outros Uhum. meios que você vai conseguir uma vaga, né? Então você tem outros caminhos ali que você vai Tá. trilhar, Uhum. mesmo você não tendo determinado recurso, né? Quando Sim, você vai fazer, você está nessa fase de vestibular. que legal, que show de bola. Sabe, Luana, eu vou voltar um pouquinho. Você falou, né, que durante a sua família, né, que falava algumas palavras desestimuladoras, Sim, né? sim. No meu caso, em particular, os meus pais nunca me cobraram e nunca pegaram no meu pé, é real. Nunca me falaram assim, você tem que estudar isso, aquilo, ou você não vai conseguir isso, aquilo. Nunca. E eu tive uma liberdade muito grande, sabe? Eu não fui assim pressionado, né? Ou desincentivado, né? E eu creio que o que você está falando é importante ser falado, né? Porque há muitas e muitas pessoas que passam, né? Ou estão passando por esse tipo de palavra que Desestimula, né? desestimulam, né? Sim. E que também negativam, né, a sua capacidade, Isso, né? e assim, é bom que a pessoa vá lá e tente enfrentar, né? E seja em qualquer idade, gente. Eu fui fazer um curso de inglês, eu tinha mais de 20 anos, eu tô começando a nadar agora, com 33 anos, fazendo natação. Então, assim, se você tem o desejo de estudar, de fazer uma faculdade, um curso de inglês, de iniciar um esporte diferente, vai Uhum. lá, né? Sem preconceito, vai no seu Sim, ritmo e sim, faça, não sim. é? Não importa que os outros vão falar, né? Sempre vai ter aquela piadinha que, É. né? Uhum. E a gente sempre vai escutar, né? A piadinha Piadinha, né? negativando, né? Querendo
Rebaixar, né? Te rebaixar, te fazer desistir. Desistir. Agora, nessa altura da vida, pra que vai aprender a nadar agora? Vai nadar onde? Né? E qual o problema? Eu quero aprender a nadar. Né? É um esporte que vai me fazer bem, é um esporte que vai melhorar a minha saúde, A né? qualidade de vida, né? Sim, se eu quiser aprender a costurar, eu vou fazer uma aula de costura. Pra quê? Não sei, nem que for pra costurar a barra das minhas calças. Eu quero aprender, eu vou aprender, né? E aí acho que é isso que a gente tem que colocar. Não vamos deixar outras pessoas ditarem o que nós fazemos ou o que a gente quer pra nossa vida. Se eu quero, eu vou definir aquilo e pronto. Não vai ser alguém que vai vir aqui falar, fazer uma piadinha e eu vou desistir. Justamente. E essas piadinhas são para diminuir, né? São para desqualificar, né? Sim. Sejamos claros e sinceros, né? Essas piadinhas para nos desqualificar, só que eu encaro isso como o quê? Isso não define. Não Sim. define você, não define a minha pessoa. Essas piadas não fazem sentido para quem você é, né? Para quem eu sou. Por quê? Porque está enraizado na sua identidade. Você sabe a sua identidade. A pessoa sabendo a identidade, sabendo disso, mas fala piadinha, essa piadinha é mentirosa. Se for analisar bem, são piadinhas. Sim. Uhum. Mas o que acontece é que, assim, às vezes eu não me aceito esteticamente, ou eu estou incomodada com alguma coisa em relação ao meu corpo, ou alguma coisa me incomoda, ou eu estou frágil naquele momento, e aí a piada vem que nem uma bomba, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o meu emocional, ele já está frágil. E aí eu me deixo abalar por o que uma pessoa muitas vezes sem importância me disse, né? Ok. E Tá, aí, entendi. Ok. Uhum. isso tá a importância da gente fortalecer o nosso emocional, né? Mesmo nas diversas situações, mesmo estando incomodada com o meu corpo, né? Eu vou deixar o outro comentar, eu vou deixar com que ele entre na minha mente, nas minhas inseguranças, né? Sim, sim. A gente tem que se exercitar, não é isso? Sim, exercitar, né? A gente tem Aham. que, vamos ser, assim, ser duro na queda, né? Não é qualquer coisa que pode nos abalar e não é vindo de qualquer pessoa, vamos dizer assim. Por isso que eu falo, se existe um amigo que te conhece há muito tempo, vem e fala, né? Olha, tá acontecendo isso, olha, isso não tá legal. Você vai lá e pensa sobre aquilo. Agora vem uma pessoa que malemar você conhece e vem falando alguma coisa para você, a pessoa não sabe sua trajetória, não sabe sua vida e você deixa aquilo te abalar de uma maneira assim impressionante. Ah, é? Vamos lá, vamos ver se entendi. Essas pessoas que não têm tanta relevância na sua vida, você se abala muito mais do que aquela pessoa que tem muita relevância? Na verdade, depende do momento emocional que você vai estar, né? E muitas vezes parece que a pessoa vê que você tá frágil ou ela pega você numa situação assim que você não estava esperando e, e solta aquela bomba, vamos dizer assim, né? Aquele comentário, né? Que você não queria naquele momento, que você não estava nem associando naquele momento, né? Tá. Então é no momento que se encontra. Vamos lá, ver se eu entendi. Sim, É naquele sim. momento que se encontra. Então pode ser tanto uma pessoa de muita relevância como uma pessoa de pouca relevância na tua vida. Da forma que você se encontra, você vai reagir de uma Sim, forma. mas Aham. mas a pergunta é: o porquê que eu estou dando relevância para uma pessoa que eu mal conheço? Pois é. Mas por que precisa dar relevância para uma pessoa que não tem uma mínima importância na minha vida? É assim, Vamos lá, vamos lá. é um momento às vezes de fragilidade que Tá, você está. tá Da ok. mesma maneira que quando você está frágil, você pode se apegar a qualquer pessoa que te deu uma atenção naquele momento, né? A gente se apega tanto à atenção quanto às vezes à crítica. Então, se essa Oh, pessoa aham. viesse te falar Hum, uma coisa positiva, tá. você iria se apegar.
Agora, se ela fala uma coisa negativa, você também dá uma atenção tão grande ou até maior. Porque o seu emocional, naquele momento, ele tá abalado. E é legal, né? Vamos lá. Então, de repente, naquele momento, tá tudo legal, tá tudo no up, tá up, tudo up, up. Isso não vai Não, ser aí algo de que... repente a pessoa te faz uma brincadeirinha, te faz uma crítica, você dá risada da cara dela, faz piada, ou então você dá aquele revés, né? Faz outra piada dela, acabou ali, né? E de repente a pessoa vem, faz uma piada ou fala uma coisa e você guarda. Ou então você fica triste naquele momento, né? Por quê? Porque o seu emocional não estava legal naquele dia, né? Ah, tá E da ok. mesma Aham. maneira Sim, sim. que seria se a pessoa te falasse alguma coisa acolhedora, você também iria guardar mais, de certa maneira, né? Não só como a crítica. Oh, entendo, entendi. Sabe, Luana, eu particularmente falando, eu estou buscando que esses fatores externos, mesmo sendo do ponto de vista positivo ou mesmo sendo do ponto de vista negativo, é... vamos lá que eu consigo explicar melhor. Eu busco fazer com que as situações externas, tanto positivamente falando como negativamente falando, não me Abalem. abale ou não mexa tanto quanto. Não que eu seja uma pessoa fria, pelo amor de Deus, que eu sou fria de coração, que eu sou uma pessoa insensível ou uma coisa do tipo. Não, mas assim, o que tem dentro de mim vai independer do que a outra pessoa falou ou deixou de falar, ou fez ou deixou de fazer. Faz sentido? Faz sentido, porque foi uma coisa que você construiu. Você construiu o seu eu, as suas características, você como pessoa. Então, mesmo numa situação que você está triste, a sua tristeza, você não fica sensível a ponto de se abalar nem para o positivo, nem para o negativo. Você consegue manter um equilíbrio, porque você está no seu equilíbrio. Sim, sim, perfeitamente. Porque a definição da minha pessoa vai ser mantida, né? Quem eu sou, sei quem sou. A minha definição é: eu sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, eu sei quem eu sou. E como tal, a pessoa pode me elogiar, ok, me elogiou, legal, obrigado, gratidão. Agora a pessoa me xingou, obrigado, gratidão. Agora, o que essa pessoa tá falando de mim de xingamento me define? Não, não me define. Porque normalmente xingamentos não são, não falam sobre a minha pessoa. Não fala sobre mim. A pessoa xingou pra mim, ok, falou uma palavra é, feia, só que não me define. Isso aí, aquela pessoa pra mim não é tá falando de mim. Entendi. Às vezes é muito mais sobre a pessoa que está alterada ali, que está proferindo esse xingamento, do que sobre você mesmo, né? Às vezes. Justo. Perdão, perdão. E aí, assim, se a gente tá numa discussão, se a gente tá calmo e a pessoa tá alterada, né? É mais sobre ela do que sobre a gente. Né? Eu não vou deixar com que a alteração dela tire a minha paz, né? Eu não vou entrar no mesmo barulho, né? Eu vou me manter aqui Justo, calmo, pleno, porque eu tenho certeza do que eu sou, justo, né? justo. Eu tenho certeza do meu trabalho, né? Sim, sim, e justamente. E por mais que tenham situações, digamos assim, uma situação é, não desejável, né? Aconteceu uma circunstância, um fato, descobrir-se algo que eu não desejava que tivesse acontecendo aquilo lá. O que eu vou buscar? Vou buscar esclarecer. De que forma? Buscar saber a verdade. Sim, Saber o que é realmente de fato, o que realmente é de verdadeiro, para poder entender, falar assim, poxa, vamos montar esse quebra-cabeça, né? Aconteceu alguma coisa que eu não soube.
por exemplo. Então, se eu estou sabendo agora de uma forma inesperada e é algo que eu não queria que aquilo tivesse acontecendo, né? Mas, puxa vida, mas espera aí. Eu gostaria de saber só o que que é, de fato, né? Para colocar esclarecimentos As na cartas mesa, na as mesa, cartas na né? mesa. Sim. E eu gostaria de perguntar para você, você tem aquele nervosismo inicial, aquele susto, nossa, o que aconteceu? E dá aquele Sim, pânico assim sim, sim, momentâneo e com você certeza. respira fundo? Eu não vou dizer pânico, sabe? Mas sim o impacto inicial, sim. Falei assim, Ah, caramba, o que que é sim. isso? O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo montar o quebra-cabeça. Não tô conseguindo saber o que que é. Então, dá um impacto. Por quê? Porque quando a gente descobre a verdade do que é, a gente se liberta. A gente fica bem. A gente fica sabendo. Fica esclarecido, Ah, eu sabe? ainda tenho dificuldade de lidar com esse impacto inicial. Peraí, o que tá acontecendo? Peraí, respira fundo. Quem falou? O que tá acontecendo? Vou resolver. Dá um nervoso, assim. Aí eu respiro fundo, conto até 10. E aí vou ver o que aconteceu, né? Mas assim, parece que eu tenho um abalo ainda pra se acontecer alguma coisa, né? Não sei necessariamente o porquê. Mas, assim, com a vida a gente vai se acalmando com os acontecimentos, né? Sim, sim. E, assim, mas tô aprendendo a lidar com esse primeiro impacto, O vamos primeiro dizer assim. impacto é. É, O primeiro impacto a gente precisa sentar, sentar, né? Opa, peraí, calma. O que que tá vendo? Deixa eu raciocinar melhor, deixa eu começar meu racional, né? Poder montar o quebra-cabeça. e é nesse momento que muitas vezes, assim, se a gente não pensa, a gente explode, né? Isso, exatamente. Se não pensar direito, a gente explode, a gente pode explodir, né? Só que, como eu falei, mas peraí, o que tá acontecendo? Você pode explicar melhor o que tá acontecendo? O que tá havendo, né? Não, É, é assim, não. Peraí, mas é isso assim, assim? Não, é assim. Ok, mas peraí, não tá encaixando, sim, sim. E né? aí é esse explodir, vamos dizer, a gente fala muitas vezes o que não era para falar, vamos dizer assim, né? A gente se arrepende, né? Então, assim, o momento ali, eu acho que é muito importante, é o momento daquele impacto inicial, Sim, né? é. Porque se a gente consegue manter a calma, né? E tentar ali aos É. poucos ver o que está acontecendo, ou a gente já dá uma atravessada em quem Uhum. falou, no mensageiro, vai atrás, tirar satisfação do que está acontecendo, e aí as coisas complicam um pouquinho mais, né? Muitas vezes você nem consegue resolver na hora e você fica horas remoendo o que poderia ser, o que aconteceu, né? Então, assim, faz muito sentido esse você manter a calma, manter a confiança, pensar no seu trabalho, no que você nessa plenitude que você tem, né? E aí eu Uhum. tô trabalhando essa parte, vamos dizer assim, né? A gente vai Ótimo. trabalhando, se construindo, para que eu não tenha esse abalo, para que eu não diga coisas e me arrependa, né? E a gente estou nesse processo, vamos dizer assim. Maravilha. Luana, eu vou falar uma palavra, perdão, vou falar uma palavra, e dessa palavra você vai falar uma outra palavra, Tá. tá bom? Família, Pai, mãe, pátria, meu país, Supremo. podcast. Oh, obrigado. Obrigado. Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor, Pai nosso Jesus Cristo. Deus, Ah, fé. fé. Oh, que legal. Me defina a fé aí. Explica pra mim o que é fé pra você. Fé é você acreditar no que os outros não podem ver, né? É você acreditar no escuro, é você ter esperança,
né? Esperança que as coisas podem ser melhores, que tudo pode melhorar, né? É você acreditar que tem alguém olhando por nós o tempo todo e que ele tá ali com a gente, nos acompanhando, né? Então é você acreditar no escuro, vamos dizer assim. Uau. Porque você tá no meio, vamos dizer assim, não enxerga nada, Sim. você tá sem visão, no escuro, né? É sem visão, mas você sabe Que tem que alguém ali com você, tem que tem alguém alguém com te você. acompanhando, que você não tá sozinho, né? Que alguém te deseja coisas boas, né? Te protege. E é isso que eu acredito e confio. Uau, que show de bola. Show de bola. Cada pessoa tem uma percepção, sabia? Cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem a sua trajetória de vida, né? Cada pessoa é uma pessoa individual, né? Isso que é bonito, sabe? Que isso é muito legal. Eu gosto demais disso. Essa individualidade, essa peculiaridade de cada um, né? E a gente tem que aprender cada vez mais com essas diferenças, né? Porque cada pessoa tem uma resposta diferente, inclusive. É, as diferenças nos fortalecem, né? Sim, muito. Luana, Luana, gostei muito do nosso bate-papo. Eu posso divulgar a tua rede social como é que chama? Instagram? Pode Vou sim. colocar aqui, só um minutinho só. Que é luana.dias81. Isso, Tá certinho. certo? Uhum. Luana, obrigado. Eu que Eu espero agradeço que você pelo tenha gostado. convite, por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Você tem algum recado para deixar para as pessoas? Um Sim, recado? mais palavras finais? Eu acho que a gente sempre tem que tentar inovar. Se a gente tem vontade, nós temos que ir atrás. Não importa a idade, não importa o seu estado, estado mental, emocional. Se você tem vontade, faça, né? Aqui nós estamos para viver, para tentar, mesmo se for para falar, isso não é para mim, mas eu tentei um novo caminho. Às vezes a gente só precisa iniciar um movimento para depois continuar esse movimento, né? O primeiro movimento é como se a gente estivesse pedalando. A primeira pedalada, ela é sempre que a gente tem que exercer mais força. Depois, o movimento ele fica mais fácil, né? A gente continua a nossa caminhada ali com mais facilidade. Então, é esse o recado. Legal. Show de bola. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, sigam a Luana, tá bom? E compartilhem realmente e também sigam o canal para que mais pessoas possam ser impactadas, mais pessoas possam ser atingidas, né, através de exemplos da Luana, por exemplo. Luana que está aqui comigo agora, tá bom? É isso. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente! tchau.